Saravá, Axé, Mojubá, estamos iniciando mais uma aula aberta e hoje, nossa, estava esperando muito esse reencontro com o meu mestre, professor, doutor Renato Nogueira, para a gente falar hoje sobre o legado roubado, mas esse legado que o professor encontrou. Então, para você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal da Pós-Ubuntu, Renato Nogueira é professor, filósofo, pesquisador e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Atua como pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, LEAFRO, e do Laboratório Praxis Filosófica de Análise e Produção de Recursos Didáticos e Paradidáticos para o Ensino de Filosofia da UFRJ, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um estudioso da filosofia africana e defensor de uma mudança de paradigmas, descolonizar o pensamento e desfazer a ideia de que a filosofia seja uma aventura exclusiva do mundo ocidental. É um grande produtor, já é autor dos livros O Ensino da Filosofia e a Lei 10.639, que todos os alunos da nossa pós recebem, porque para nós esse é o livro necessário para começar toda uma jornada diferente, usando a sua formação aqui da Pós-Ubuntu na sua vida profissional. Um livro maravilhoso que todos precisam ler, Mulheres e Deusas, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Porque amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, parece que é o tema queridinho do professor ultimamente. O que é o luto, como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda. E o aniversário do João. Doutor professor Renato Nogueira, ele ministra as seguintes disciplinas na nossa formação: Filosofia Geral e Pensamento Ocidental, Filosofia Africana 1 e Ética e Moral, Ubuntu. Professor, muito bem-vindo mais uma vez aqui. Que bom tê-lo conosco hoje. Rodrigo, obrigado por esse convite mais uma vez. Um salve para todo mundo aí que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, e que a gente vai ter um bom papo aqui, né? A nossa aula de hoje é um bom bate-papo aqui, falando do texto clássico do George James, assim, O Legado Roubado, que está aqui comigo também. Eu convidei o senhor porque eu queria bater esse papo com o senhor. O legado roubado, não sei se eu estou correto, o senhor que vai me dizer, parece que é o pontapé para essas reflexões do que vai ser a filosofia africana, professor, porque está escrito aqui, olha só que interessante, que o Molefe Ket Assante fala. Quando George James escreveu O Legado Roubado em 54, ele não tinha consciência de que seu pequeno livro se tornaria uma das peças de literatura mais ameaçadoras já publicada nos Estados Unidos da América. O legado roubado não era perigoso no sentido de que pedia uma revolução contra a opressão ou que promovia ataques contra os racistas brancos. O que distinguiu a obra de George James foi o fato de ter atingido a jugular, olha isso, das noções ocidentais de superioridade dos brancos. James pode não ter sabido que seu trabalho teria o impacto que teve sobre o mundo, mas ele sabia que era necessário esclarecer a história antiga da filosofia. Com você as palavras, professor. Então, esse é o que o James traz, né, de novidade, que de alguma forma já estava, né, no ar, em muitas autoras e autores, por exemplo, Cheikh Anta Diop, já tinha isso, né, pensado de alguma maneira, mas Cheikh Anta Diop é influenciado, está dialogando com James, né, está também nesse diálogo com ele. O que tem de novidade nesse pontapé inicial é justamente apresentar que muitos filósofos, principalmente, eu acho importante, Pitágoras traz o termo filosofia, Pitágoras fala do filósofo, e o James vai fazer o seguinte, ele vai justamente situar que Pitágoras vai utilizar o termo filósofo, aquele que é amante da sabedoria, vai falar de filosofia após passar um bom tempo no Egito Antigo, no Kemet. Então, esse tempo que ele passa no Egito é o que o inspira. Então, ele aprendeu por lá. Então, a leitura desse livro, Legado Roubado, nos ajuda a compreender que tinha ali uma circulação
tinha um circuito cultural de formação de intelectuais de antiguidade, e o que acontece é que tinha pouca referência. Está falando de um momento histórico em que não se citavam as referências. Eu acho que esse é um fator importante. Então, Pitágoras, Platão, tem influência, sim, de material, de textos do Egito Antigo. Só que isso é pouco comentado. Então, James vai comentar, só que isso não era falado. E nos manuais de filosofia, é como se a produção, as escolas gregas, elas não tivessem nenhuma relação com outras escolas de filosofia. Então, isso é um fator importante, isso é uma novidade. E esse material hoje já está mais divulgado, né? Tá mais, essa edição muito boa, né, da Nancy, uma edição boa, atualizada. O capítulo 1 já começa com esse título, professor. Filosofia grega é filosofia egípcia roubada. Os ensinamentos dos mistérios egípcios chegaram a outras terras muitos séculos antes de chegar a Atenas. Então, comenta para nós sobre isso. E aí eu já quero que o senhor explique o seguinte. Seria os gregos intencionalmente larápios da teorização, né, em Kemet, ou se perdeu nas traduções também? Você conseguiu rastrear isso daí, professor? Então, isso é uma polêmica, né? Uma polêmica que ela acaba suscitando muitos humores variados. Como é que eu percebo? Tem, de alguma forma, um momento histórico em que dar referência não é alguma coisa muito frequente, né? E certamente nem todos davam as referências. Então, o conhecimento estava ali, eles tinham esse contato, porém, do ponto de vista formal, é muito importante a gente poder dizer de onde vem, pelo menos, as inspirações, ou de onde vem o texto, citar a fonte. Então, eu acho que não citar a fonte cria constrangimentos. Então, cria esse constrangimento. Eu vejo que as escolas gregas, elas aprenderam com as escolas do norte da África, escolas de filosofia, só que muitas vezes não faziam a referência como deveria fazer. Então, esse é o problema que torna, que o James vai estar falando, tem um legado roubado. Eu acho que tem coisas que os gregos produziram, sem dúvida nenhuma, não é necessariamente só uma fotocópia, mas boa parte da estrutura, boa parte da produção tem relação, sim, com as escolas de filosofia, com as escolas per Anki, escolas da vida, escolas que produziam tanto, né, sacerdotes, professores, que produziam aqueles que teriam cargos, né, cargos no Egito Antigo. Então, esse é o problema. É muito importante dar a fonte, muito importante que a gente credencie aqueles que iniciaram, né, o processo, eram os primeiros textos. E por isso o James vai lá na jugular, né, como diz o Achante, dizendo, não foram vocês que inventaram isso, foram influenciados, o que não há nenhum problema em reconhecer isso é fundamental. Não há problema em reconhecer que parte da filosofia grega é inspiração, reinterpretação e também releitura do pensamento filosófico do Egito Antigo. Isso não é problemático, esse reconhecimento. Agora, veja só, professor, então, a gente tem hoje, nesse momento atual que a gente coexiste aqui, as pessoas não têm clareza que o Egito era composta por o povo preto, né? Sim. O Ocidente pintou uma Cleópatra branca, por exemplo. Recentemente, esse ano de 2023, a Netflix lançou uma série sobre ela e colocou ela como uma mulher negra e causou um alvoroço, né? E é curioso ver, para não dizer palavras mais pesadas, né? A reatividade racista mesmo e total falta de entendimento, né, territorial, né, o temporal e tudo mais. Mas ok, então vamos lá. Então, para quem está nos assistindo, é importante saber que o Egito é o povo preto. Eles eram pretos, a gente está falando ali da região da África. E
você tem que lidar com isso, né, professor? Você tem que lidar com isso. Então, faz muito sentido até hoje a gente especula como é que construíram aquelas pirâmides. Então, vamos mudar um pouco a ideia do faraó branco de olhos verdes, mágico, né? E entender o seguinte, como que aquele povo preto tinha uma tecnologia, uma matemática, uma noção de física tão avançada naquele tempo para mover aqueles blocos naquelas proporções e constituir aquelas tumbas, né? Porque as pirâmides são tumbas, né? E isso mostra o avanço já dele científico, né, professor? Muito avanço, isso é importante, né? Uma questão de fundo. É importante lembrar do Frantz Fanon, né? Esse autor do século XX, que está apontando para uma necessidade de romper com o narcisismo branco, que a gente pode chamar também de uma branquitude crítica, né? Em textos contemporâneos, que é isso, né? Nenhum povo é detentor de toda a produção, de todo o conhecimento, isso é muito etnocêntrico, é importante abandonar essa perspectiva. E na antiguidade, o Egito, Kemet, era, sem dúvida nenhuma, uma civilização, do ponto de vista tecnológico, cultural, muito avançada, com muito acúmulo. E a gente está falando de uma sociedade que era negra, preta, porque a gente encontra isso em textos gregos, ou seja, os cabelos crespos, eles eram sempre transformados, né? Ou eles são cuidados como dreads, ou como tranças. Então, pessoas brancas com cabelos lisos, elas não trançavam o cabelo, né? A gente encontra material, encontra estudos arqueológicos que vão apontar para isso. Não era frequente de trançar o cabelo. Um cabelo crespo lanoso, né, como a gente encontra em textos, ele mais facilmente pode receber um tratamento para ser trançado ou para ele se transformar pelo seu tipo de fio, ele gruda e a gente faz os dreads, como, por exemplo, meu cabelo é natural, né, meu próprio cabelo, ele fica dreadado por conta do tipo de fio, do tipo de cabelo. Então, aquilo que se colocava como peruca eram cabelos, né, não que não tivesse, mas eram cabelos crespos. Então, pessoas negras que estavam ali. É como a gente pensasse no Brasil de hoje, né, 2023, né, a gente pensar no Brasil de hoje, 2023, 2024, se a gente volta para 500 anos atrás, onde você está, onde eu estou, era ocupado por tupinambás, tapuias, né, por povos originários. O Egito também, antes das invasões persas, então povos asiáticos chegaram até ali, outros povos chegaram até ali, era uma sociedade negra, uma sociedade preta. Isso que está em jogo. Uma sociedade muito avançada tecnologicamente. Então, até as invasões, até Roma, né, depois o Império Romano vai tomar aquilo ali, né, vai mudando a configuração, porque você vai tendo ali muitas relações interraciais, vai mudando, outros povos vão ocupar certas regiões. Agora, o Egito, antes das invasões persas e romanas, dos persas e dos romanos, era uma sociedade completamente negra. Isso é uma coisa importante. O Sheikh Anta Diop mostra isso para a gente. Os materiais mostram isso para a gente. Né? A gente pega as figuras, elas eram pintadas, né, nas paredes. São figuras com cabelos crespos, figuras com dreadlocks. Você pega uma figura grega, não tem dread, não tem trança. Né? Não era só um costume étnico, é um costume étnico que está pautado numa característica, né, fenotípica negra. Então, isso é um fator importante. A gente pode ver, né? É só olhar as imagens, tem muitas imagens sobre isso, né? Que são importantes. A gente são evidências arqueológicas, né, professor? Sim. Mais do que pistas, né? Mas olha só, bom, isso abre tantas janelas de discussão e eu ainda quero que a gente orbite aqui em torno do legado roubado. E é um título tão forte, né? Porque a gente está falando Sim. mesmo, é uma denúncia, né? Um flagrante de que há um apagamento das referências originais do que terá influenciado ou ensinado diretamente os principais filósofos gregos, né? A gente tem aqui, então, as suspeitas ou registros de que Aristóteles também passeou pelo Egito, né, professor? Comente um pouco sobre isso com a gente.
Então, porque ele vai justamente trazer a ideia do demiurgo, né, aristotélico, o demiurgo, aquele que vai apresentar, que vai, né, criar, que vai ordenar, vai ser uma causa para o mundo, né, material, que vai ordenar o mundo material, dando forma, esculpindo a realidade. Ele já estava previsto justamente naquilo que é o pensamento mítico-filosófico grego, mítico-filosófico egípcio. Estava presente ali. É muito importante dizer que tem uma laicização do pensamento filosófico grego. Acho que esse é um ponto-chave. Por quê? Essa separação, essa fronteira, não estava completamente estabelecida nem entre os gregos. Isso é o Renascimento que vai fazer uma reinterpretação. Então, se a gente pegar um italiano, que é o Bernasconi, ele vai confirmar o que está dito pelo Diop, o que aparece com o George James, que é, por exemplo, eu estou pensando na branquitude crítica, né? Aí colocando a branquitude crítica, que é a laicização que ocorre no período do Renascimento. Por quê? Sócrates tem uma relação com o pensamento, com a religiosidade. Quando Aristóteles fala do demiurgo, ele está falando também de uma divindade criadora. Isso não torna menor a sua formulação filosófica, que é uma formulação que é o que? Devedora da formulação da cosmologia de Atom, da cosmologia de Ra, né? Que são divindades do Kemet. Então, é a partir disso que eles vão formulando. Tem uma fonte inspiradora. Está falando de uma sociedade culturalmente muito rica, que é o Egito Antigo, o Kemet, muito rica, que é uma sociedade avançada do ponto de vista da engenharia, da arquitetura, da matemática, que tinha geometria, que tinha tecnologias no campo do plantio, e tinha filosofia. Tinha uma produção em torno do sentido da vida. Se perguntava sobre a realidade. Eu gosto muito de trazer nomes dos filósofos, né, como Ptahhotep e Amenemop, só para falar de dois nomes importantes, que Ptahhotep e Amenemop, filósofos que produziram, né, a gente tem os textos dele, eles estão no Museu, um está no Museu Britânico, o Papiro 1079, a gente encontra lá, vocês podem dar um Google, né, o seu buscador preferido, quem está nos assistindo, e coloca lá pelos papiros. E tem as traduções. E eles estão a falar de filosofia, estão falando de um conhecimento filosófico. Então, o Aristóteles é devedor também, né? Platão é devedor também. O que não há nenhum problema em reconhecer que tem ali uma inspiração, que tem uma leitura. É só importante da fonte. Tanto que é reconhecido que o que inspira Platão é o Deus Thoth, o Deus do conhecimento, né? Ele está fazendo uma leitura do pensamento filosófico egípcio para poder fazer suas formulações a respeito do tempo, a respeito da organização social, né? Um pouco da república. A república tem ali inspiração, a organização política. E Aristóteles, que é a sua pergunta especificamente, muito por conta do demiurgo, muito por conta da produção do mundo, ou da organização do mundo material. Isso é uma releitura, sim, do pensamento egípcio. O que eu não vejo problema é a gente reconhecer essa influência. Então, esse é um debate que eu acho que a gente acaba trazendo um debate novo, porque qual é o problema de fundo que eu acho, Rodrigo, que está aqui nos assistindo, é uma fantasia de uma originalidade contínua e perpétua que está presente na cultura ocidental. A cultura ocidental precisou chamar para si, e a Grécia é uma das bases do Ocidente, uma base importante para que a gente chama Ocidente, pelo menos sua configuração, como a gente entende o Ocidente, essa configuração que os séculos XVIII e XIX vão finalizar, né, como assim, isso é o Ocidente. O que está em jogo é querer arvorar-se uma originalidade, é não reconhecer um caráter pluriversal do conhecimento. O conhecimento foi e é produzido em vários cantos do mundo, e algumas coisas vão se encontrando, vão se aprimorando, vão se interligando. Então, acho muito importante essa reivindicação
do nascimento, ou dos primeiros textos de filosofia serem produzidos na África, ela não é uma noção de supremacia, é uma anterioridade. E essa anterioridade é muito importante ser reconhecida, né? Ela está presente ali. Eu lembro outros textos, né? Por exemplo, Ivanir dos Santos, Babalaô, mestre Ivanir dos Santos, ele comentando, né? Me lembro agora ele falando sobre isso, né? Que o texto bíblico, o Éden, ele está localizado na África, entre os rios, né? Ali do Cuxi, o Tigre, Eufrates, ali no norte da África, que está ali localizado. Então, assim, os próprios textos apontam, né, para essa realidade. E aí a gente pensar do ponto de vista da teoria do surgimento da espécie humana, os que os indícios mostram, mais que indícios, temos evidências arqueológicas para isso, temos material, temos fósseis para isso, a vida começou no continente africano. Então, nada mais natural que nesse continente que tenham se organizados as primeiras estruturas sociais, né? E depois a vida se espalhou pelo planeta, a espécie humana. Então, não querer ter esse reconhecimento, não fazer esse reconhecimento, uma fantasia perigosa que não nos ajuda a entender onde nós chegamos, onde nós estamos e para onde podemos ir. Esse é o problema. Para onde podemos ir? Então, se a gente reconhecer de onde veio, a gente pode caminhar muito melhor. Né? Eu acho que isso é importante, né? Isso me lembra muito a Umbanda, né? A Umbanda tem um pouco, tem muito isso, né? Vamos conversar, porque tem muita fonte para gente conversar. Olha só, para você que está nos acompanhando, eu sempre aproveito esse momento de conversa com o professor para dizer o seguinte: eu venho da filosofia também, minha formação base é filosofia, e em nenhum momento da minha formação se ventilou qualquer coisa disso que a gente está falando aqui. A gente aprende realmente na formação acadêmica, ainda imperante, eu quero até conversar isso com o professor, que tudo começa na Grécia. O pensamento lógico, a tentativa de cindir aspectos místicos para a produção de um pensamento científico, como a gente vai entender hoje em dia, é fruto de vozes na cabeça dos pré-socráticos. Então, eles estão ali na Grécia, e toda a ciência ocidental ela seria, então, originada ali na Grécia. E claro, né, eu, como um fruto desse contexto, sempre defendi essa ideia e acreditava verdadeiramente nisso. Olha como a gente vai sendo doutrinado e encaixotado. É muito importante a gente ter esse cuidado, né? E eu fui descobrir a filosofia africana recentemente, quando começo a mexer no projeto, na ideia do projeto, que é esse daqui da nossa pós-Ubuntu. Eu entendo, por minha formação, eu sempre tenho, a gente tem que ter um módulo sobre filosofia. E eu me deparo, já não me lembro como acontece esse encontro, mas eu me deparo com vídeos do professor Renato. E falando de uma filosofia africana, eu falei, caramba, mas que isso? Mas ele não está falando de religião, ele está falando verdadeiramente de filosofia. E quem é esse professor Renato? Aí eu fui ver o tamanho desse homem, eu falei, caramba, você está falando hoje de um legado roubado, professor, e eu estou falando de um legado negado, né? Nos é negado esse entendimento até hoje, de forma geral. Não sei como o senhor vê isso. Bom, e aí eu tive a felicidade de conseguir contato com o professor, a gente se conectou e estamos aqui produzindo isso. A formação na pós-Ubuntu em Teologia, Cosmologia e Cultura Africana, o primeiro módulo dele começa com a filosofia. E a filosofia africana não podia ser diferente. Dentro da metodologia que a gente estabeleceu, pedagógico, você precisa começar a pensar o pensamento dentro de uma base. E já começa com esse soco no estômago. Vamos falar de filosofia grega, assim, brevemente, ocidental, mas agora vamos subverter a lógica. E se você quiser se aprofundar nisso, ter o privilégio de conversar sobre filosofia africana, com o professor Dr. Renato Nogueira, Catiúcia Ribeiro, que também é descendente dele,
né? Felicidade disso. E também dentro do Ocidental, com o professor Clóvis de Barros, é aí na nossa pós. Então você veja o link que tem na descrição aqui do vídeo, onde você está assistindo, ou QR Code na tela, para você ver a turma aberta no momento, ou entre em contato também no número do WhatsApp que está aí aparecendo para você nas inscrições, tá bom? Então a gente está aguardando você para você também ser essa pessoa que vai navegar para esses saberes, ter a sua certificação reconhecida pelo MEC e fazer a diferença no seu campo de atuação profissional a partir dessa base de conhecimento. E dito isso, professor, eu quero saber do senhor, ainda é isolado esse estudo? Está isolado? Porque assim, eu não vejo isso. Pode ser que eu esteja blindado pelo algoritmo, né? Mas eu não vejo isso ser uma matéria oferecida como formação de pós-graduação, algo público, comercial. O que você me diz sobre essa discussão ainda? Na minha geração, realmente tem mais gente fazendo. Eu posso falar por exemplo, de dois amigos, né? O Anderson Flor Nascimento, que é da UNB, e o Eduardo Davi Oliveira, da UFBA, que não fizeram doutorado em filosofia. Isso é muito interessante, formação em filosofia, ele foi para bioética, o Anderson trabalha no departamento no programa de filosofia, o Anderson, mas ele foi fazer uma coisa no campo da bioética, mais especificamente, que é um campo que está ligado à filosofia. O Duda, o Eduardo Oliveira, ele foi para antropologia, para educação, para discutir filosofia da ancestralidade, que não se conseguia discutir em filosofia, porque nós fizemos doutorado numa época que não tinha margem para esse debate, né? Não tinha essa margem para esse debate. A Catiúcia já é de uma outra geração, né? Foi minha aluna, fez mestrado comigo, uma alegria, e pôde fazer um debate em filosofia africana. Como é que eu vejo? Muitos departamentos de filosofia não têm, né, colegas na nossa área, Rodrigo, que tem a formação, que tem uma formação, né, que conheça esse texto, esse material. Isso não fez parte da bibliografia oficial dos cursos de graduação de filosofia, nem dos cursos que tem aula de filosofia. É que muitos cursos das humanidades têm a disciplina filosofia, onde você tem ali um cotejamento, né, um pouquinho de Platão, Aristóteles, às vezes tem a modernidade, mas não tem filósofos africanos. Então, a gente tem esse desafio, que é um desafio que a Lei 10.639, né, a 11.645, procura enfrentá-lo, que em 2023 completou 23 anos, né? Em 2023 completou 20 anos, aqui melhor dizendo, 20 anos, porque em 9 de janeiro de 2003, né, foi promulgada a Lei 10.639, que no início ela colocava como obrigatórios os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana, onde? Especificamente nas artes, na literatura e na história. Só que 2 anos depois, começou a reformular, 1 ano, 2 anos depois, em 2006, isso se ampliou para todos os campos de conhecimento, em 2008 ficou catalogado na legislação, com as diretrizes curriculares. É obrigatório em todas as áreas e na formação e licenciatura. Então, o desafio hoje é cursos de licenciatura, inclui-se a licenciatura em filosofia, devem ter esses conteúdos. E na nossa área, como é que isso deve aparecer? O debate é principalmente na origem da filosofia. E esse debate, na minha geração, assim, o pessoal que se formou nos anos 90, anos 2000, ali e tal, né, o pessoal dos anos 70, pessoal que é a geração X, como eu, o que acontece? Não tínhamos muitas pessoas fazendo isso ainda. A gente já tinha esse debate feito, isso é interessante, pelo movimento social. O movimento negro tinha essa discussão. Então, você tem ativistas do MNU que já discutiram, existe filosofia africana. Isso eu ouvi de pessoas mais velhas, quando eu tinha 18, 19 anos, filosofia africana existe. Porque na graduação eu não ouvia nada sobre isso. Mas eu ouvia de intelectuais, de ativistas que, tem material. E esse material circulava onde?
em cópias fotocopiadas em reuniões, em eventos de formação do movimento social, do movimento antirracista, do movimento negro. Isso foi muito interessante. Então, como é que eu vejo hoje? Na sua pergunta, Rodrigo, fiz esse preâmbulo aqui, né, longo, para ir a pergunta, a resposta, o enunciado mais curto. Hoje está ampliando, mas ainda falta. Por quê? Não temos tantos profissionais com essa formação. Então, na minha geração, os meus colegas não tiveram oportunidade, a maior parte deles, eu posso dizer isso aí não é como eu e você, eu fui ler isso fora da universidade, né? Eu recebi, por exemplo, um conselho dos meus orientadores, né, de mestrado e doutorado, ó, quando você se formar, você resolve isso aí. Por enquanto, fica aqui na filosofia ocidental. Não vamos tocar nesse assunto que a banca não consigo nem banca para você se formar. Não vai ter nem banca para você. Ó, esquece agora isso não. Você terminar o doutorado, você pensa nisso. Né? Então já tinha... Quando foi que você pôde provocar esse assunto dentro da academia? Então, quando eu entrei na universidade, né, eu comecei na universidade a primeira vez em 98. Eu tinha 25 anos, estava no mestrado, professor substituto. Nessa época eu não tinha mais, estava escrevendo a dissertação do mestrado, estava a escrever o mestrado, me preparar para o doutorado, né, que eu acabei entrando anos depois, fui para o doutorado, depois defendi a tese, a dissertação, e aí era um assunto meio tabu. Então a gente conversava ali um pouquinho, mas não fazia parte do programa. Eu fui professor substituto durante anos, fui professor substituto na UERJ, a do estado do Rio de Janeiro, depois fui para a UFRJ, e aí eu presto concurso para a Universidade Rural, entre 2007 e 2008, ali 2008, né, que o concurso me é homologado, para minha entrada na Universidade Rural, e aí completando 15 anos da universidade, mas tenho mais tempo de sala de aula desde 98, né, quando eu comecei a contar, né, como professor. E o que acontece? Nesse momento, quando eu entro na universidade, né, como professor efetivo, eu já começo a bater esse papo em 2009. Primeiro semestre de 2009 eu bato esse papo. Eu falo, ó, sendo que eu sou professor, né, do Departamento de Educação. Meu concurso é Filosofia da Educação, meu concurso, né? Mas eu já dei disciplinas optativas com esse debate no curso de filosofia. Só que, como eu trabalho na rural, são campi diferentes, né? Eu estou no campus que fica localizado numa cidade, região metropolitana do Rio de Janeiro, e o campus onde fica o curso de filosofia fica em Seropédica. Quem conhece, um dos campos mais bonitos que nós temos no Brasil, de universidade, é o de Seropédica, só que é uma distância um pouco maior. Então, nem sempre dou essa disciplina, que é uma disciplina a mais na minha carga horária, né? Mas eu, às vezes, já dei algumas ocasiões. E já dei eletivas, pelas quais eu passo também no curso de licenciaturas em pedagogia, história, matemática, que são estudantes que fazem disciplina comigo, no curso, no campo que eu trabalho, que eu atuo. Então, esse debate tem sido feito, mas o que eu sinto? Ainda falta uma formação para que os professores, né, dos departamentos de filosofia possam contribuir com esse debate. Então, esse debate ele não chega como deveria, porque nós precisamos de um pouco mais de tempo para formar pessoas, continuar formando gente que faça mestrado, doutorado, possa estar atuando na universidade com isso, e possa também no ensino médio, isso é importante, então sempre friso isso, que as pessoas possam ter também manuais, né, os chamados de manuais no passado, né, os textos didáticos, paradidáticos, que tragam esse debate, né? Isso não é muito... circula com muita intensidade, né? Eu participei, contar uma coisa, uma novidade aqui para vocês, eu participei anos atrás, antes da pandemia, depois veio a pandemia, junto com outros professores, da produção de um material didático de filosofia para o ensino médio. O material não foi aceito, no final das contas,
né, pelo MEC, uma das questões que foi colocada era justamente nos capítulos que eu escrevi, né? Então, éramos alguns professores, né? O material didático ele leva um tempo para ficar pronto, éramos 4, 5 colegas trabalhando ali ao todo, e eu fiquei incumbido alguns capítulos. Os meus capítulos foram talvez os mais criticados. Estou aqui revelando aqui um assunto, porque eu coloquei ali, eu colocava esse debate. As 3 hipóteses para o surgimento da filosofia. Uma hipótese que ele nasce na Grécia, essa é uma hipótese, que ele nasce no Ocidente, nasce europeu, outra que ele nasce africano, e outra que é pluriversal, que a gente poderia encontrar em locais diferentes produções de filosofia. Porém... Só humana mesmo, natural, né? Natural. Momento Porém, da humanidade, né? Isso aí. A humanidade sempre produziu. Tinha textos de filosofia em vários lugares do mundo. Só que os mais antigos que nós conhecemos são africanos. Então, isso era o debate, colocava como esse debate. E aí, a hipótese dela ser grega é a hipótese mais fraca. Essa é a mais fraca de todas. Só que essa que é a mais fraca é a que mais circula em materiais didáticos, paradidáticos. Isso foi um motivo de muito barulho. Teve um bom branding ao longo dos anos. Isso. Um branding ao longo dos anos, isso aí. Isso rolou um barulho, né? Rola uma discussão em torno disso. Então, professor, esse é um debate mais difícil. O senhor falou talvez. O tempo todo, falou algumas vezes aqui sobre existe textos filosóficos. O que distingue um pensamento qualquer, escrito em qualquer civilização, cultura, para dizer assim, isso aqui que fulano está dizendo é um texto filosófico? Como que eu lá na China identifico um texto como filosófico? Lá na Nova Zelândia, eu pego um achado e falo, isso aqui já era uma produção filosófica. O que define isso de uma forma clara, objetiva, assim? Eu acho que isso aí, deixar o pessoal, vou falar um pouquinho só, para o pessoal poder assistir isso na nossa aula, né? A minha aula, que vai estar aqui, né? Que está aqui com vocês, entre algum lugar aqui, né? Deve ter algum link para vocês se cadastrarem, conhecerem. Eu acho que vale muito a pena, muito rico, né? Porque tem Catiúcia, tá, o Clóvis. Então, pessoal muito bom para vocês poderem, né, assistir. Mas essa é uma questão sobre a filosoficidade de um texto, né? O que caracteriza a filosofia, esse termo polissêmico. Então, né, Platão não faz a mesma coisa que Descartes, né? Séculos depois, Descartes fazendo filosofia, ou que o Amos, que é um filósofo moderno, né, africano, de Gana, que produziu na Alemanha, né, por exemplo. Então, que estava na modernidade ali, antes do Kant escrevendo. Então, o que esses filósofos têm em comum para serem reconhecidos como filósofos e filósofas? Eu trago Ptah-hotep, um texto antigo de Ptah-hotep, né? Séculos antes de Cristo, antes de Platão. O que ele diz ali no texto dele? Eu acho que isso é importante. Ele fala de um conhecimento, de uma arte. Ele fala, nós fazemos uma arte, né? A tradução de Rekhete, R-E-K-H-E-T, que a gente vai pegar com o Bengá como sendo a expressão para a filosofia, tá? Isso é importante. Então, se vocês forem ler o egiptólogo Teófilo Bengá, ele vai justamente, ele que é um herdeiro do Diop, ele faz ali um cotejamento, um estudo sobre os termos muito bem feito. Então, tem uma expressão que a gente pode traduzir como filosofia, que o Ptah-hotep fala que é uma arte, onde a destreza do artífice nunca é perfeita. Então, é uma arte que a gente está sempre na elaboração. E a pergunta, essa destreza que não é perfeita, é porque tem sempre uma pergunta para ser feita. Não tem uma resposta final, em certa medida. Então, a filosofia está sempre num exercício de argumentação, de prospecção, que está buscando ali os contornos para uma questão, mas ela se coloca sempre em xeque. Ela sempre se permite refazer as perguntas. Então, isso que é um pouco a arte de perguntar,
e de alguma maneira desbanalizar o banal, né? Poxa, é isso mesmo? O que é isso? Essas perguntas têm relação com o exercício, né, de elaboração do pensamento. Então, isso aparece em textos antigos, né? Isso talvez seja o mais importante. Aparece ali. E aí, eu acho que cabe, nessa hora, a gente fazer o exame do texto. O que falta? Que eu digo, Rodrigo, quem está nos assistindo, o que falta? Tem muitos estudos sobre os pré-socráticos, tem muitos estudos sobre Platão, sobre Aristóteles. Agora, quantos estudos nós temos sobre Orumilá, Amos, Ptah-hotep, Amenemop e tantas outras e outros? Temos poucos estudos. Então, a gente precisa ainda formar um corpo, né, para que a gente possa ter mais um material sistematizado que existe, mas que não é suficiente que só eu faça, só a Catiúcia, então tem que formar aí mais gente. Esse é o desafio. E eu acho que o curso aqui, ele ajuda também a despertar. O pessoal que é de filosofia, quiser vir para o curso, vale a pena, né? Porque, de repente, inspira, né, quem está na graduação, quem é da filosofia, da pedagogia, da história, esse curso, só por esse modo, já faz muito sentido, né, professor? E pode despertar aí esse pesquisador para trazer mais produção Sim. acadêmica nesse sentido. E você pode usar esse tema como sua formação, o seu trabalho de conclusão nessa pós-graduação. Professor, eu sei que seu tempo está já estourado, a gente perdeu o tempo até com ajustes técnicos aqui, e quero mais uma vez agradecer imensamente a sua participação e a generosidade com que o senhor sempre participa, trazendo suas colaborações aqui. Convido mais uma vez quem nos assiste para se dar a oportunidade de estudar junto do professor Renato Nogueira e desvendar todo esse universo. Filosofia africana é para nós a pauta do momento. Acho que é o grande caminho para melhorar justamente essas discussões para uma sociedade antirracista. A gente tem que começar a vislumbrar a ciência, né, o pensamento sofisticado do povo preto. Isso já começa a mudar muitos paradigmas, né? Então, mais uma vez eu convido a todos. Professor, muito grato, que o senhor esteja sempre em grande paz e a gente vai se encontrando mais vezes. Suas últimas palavras, pode ficar à vontade, professor. Querido Rodrigo, agradecer o convite, a toda a equipe da Umbanda, que faz um trabalho aí de trazer esse debate, de essa difusão desse conhecimento, a importância disso, porque as pessoas vão lá, às vezes, ver na internet, aí tem, né, nas redes sociais, isso ajuda muito a circular, então isso é muito importante. E que é isso, filosofia não é dogmática, a filosofia, por natureza, ela se permite perguntar sobre si mesma. Então, seria estranho que a filosofia não se perguntasse sobre a sua origem e tivesse uma leitura dogmática sobre a sua natureza, sobre o seu surgimento. Isso é o ponto de concordância, né, da história da filosofia ocidental, onde ela nasceu. Então, assim, tem divergências, né, entre filósofos analíticos, entre continentais, entre escolas mais da lógica, da filosofia da linguagem, escolas da filosofia política, mas praticamente todos concordavam com uma coisa, que nasceu grega a filosofia. E é isso que a filosofia não pode se manter com isso, que se tornou um dogma, que ela nasceu na Grécia. Eu acho que romper com esse dogma, a filosofia faz o seu papel melhor do que nunca, quando ela rompe esse dogma. É isso. E é isso, então a gente chega ao final de mais uma aula aberta. Continue nos acompanhando, verifique sua inscrição no nosso canal aqui da Paz Ubuntu, compartilhe esse vídeo com a turma toda, deixe seu like, é muito importante para nós poder levar cada vez mais longe essas informações e continue nos acompanhando. Em breve, mais aula aberta com o nosso time extraordinário de mestres da Pós Ubuntu. Valeu, turma. Tchau, tchau.